Bom dia! É com muito prazer em estar na sua companhia que a partir de agora estamos nós aqui fazendo mais um programa, nosso programa habitualmente diferente no domingo, é claro, falando sobre assuntos espiritualizantes. Desde já desejando a você um excelente dia de domingo, que o seu dia seja radiante, independente do sol, da chuva, do vento, que você possa fazer do seu dia hoje o melhor dia da sua vida. Lembrando que nós estamos sempre juntos, de segunda a segunda, de domingo a domingo, às 9 horas da manhã, sempre. Live com horário marcado, é o nosso Cidade Comunidade, há mais de 11 anos no ar, pela TV, pela internet, e sempre levando para você informação, utilidade pública, prestação de serviços, solidariedade e mensagens edificantes também, por que não, né? Então o nosso domingo ele é direcionado a isso, a essas mensagens edificantes, para que nós pensemos um pouco no lado espiritualizante da vida também, para que nós não fiquemos atrelados só aos problemas e às soluções do nosso dia a dia. Desde já agradeço a sua companhia, agradeço a você que está chegando agora nesse domingo de manhã para a gente falar de Jesus. Olha que bacana, né? Quando começou o cristianismo, os primeiros cristãos falavam de Jesus nas catacumbas. E hoje a gente tem essa rede extraordinária que é a rede social para podermos falar de Jesus abertamente para o Brasil e para o mundo inteiro, né? Olha que importante, né, gente? A gente não para um pouco para refletir sobre isso. É claro que nós tratamos de todos os assuntos diariamente aqui no programa, mas ter um espaço como esse para falar de Jesus, mas não com o sentido proselitista da situação, não para fazer adeptos dessa ou de qualquer outra religião, nem da minha nem da sua, porque a grande religião é a religião do amor, né? Que é a religião, é a nossa proposta de amar. Acho que é a melhor proposta que nós podemos ter para a vida, e através dessa circunstância, aprendemos cada um de nós a sermos pessoas, homens e mulheres de bem, um pouco melhor todos os dias. Então é muito importante essa página estar também direcionada a este tipo de atitude. Dando o meu abraço. Tem gente que já entrou e já saiu aqui, né? Um beijo para minha tia Tereza, Carla Faria, Andréia Barros, a Valdete dando bom dia, Roberto, que seu dia seja abençoado, a Andréia também, muito bom dia. O tema de hoje, gente, olha que tema maneiro. Ó, vou escrever aqui, ó. Jesus acredita em nós. É o nosso tema de hoje. Roberto, por que você escolheu esse tema? E eu vou falar para você. Gisele, bom dia para você também. Muito obrigado pela presença. Vivemos num mundo hoje, né? Vamos parar para pensar hoje um pouco no mundo que a gente vive, nessa situação que a gente passa. E aí eu não estou falando da política, da economia, da área administrativa, da falta de emprego. Não estou falando dos problemas do dia a dia. Bom dia, Denise. Eu estou falando da condição do ser humano ultimamente. Do ser humano ultimamente. Vamos pensar nele, vamos pensar em nós. O que nós, seres humanos, estamos fazendo dos nossos minutos? Porque as horas voltam, mas os minutos são outros. Como é que nós estamos nos portando diante deste mundo hoje, extremamente, infelizmente, ligado às duas principais chagas da humanidade, que são o orgulho e o egoísmo? Como nós estamos nos portando em relação àquilo que aprendemos, ou àquilo que acreditamos, ou àquilo que professamos em relação à nossa religião e às propostas de Jesus para a nossa vida? Claro que quando eu digo Jesus é porque eu sou cristão, então me refiro ao nosso processo de entendimento das coisas de Deus. Mas se você não é cristão e está nos assistindo, transfira, por favor, o nome Jesus para o seu paradigma. Não há problema nenhum. O importante não é em que a gente acredita, o importante é acreditar e colocar em prática. A melhor de todas as religiões, bom dia, André, é aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Então não me interessa e nem estamos aqui para criticar a religião de ninguém. Cada um escolhe o seu caminho. Se é cristão, ótimo, também sou. Você não é cristão, é de outra religião, ótimo, eu também respeito. Esse é o grande lance. Agora, nesse mundo atual, no mundo que nós vivemos, o respeito ele é deixado um pouco de lado. Nós não estamos vivendo hoje em dias que as pessoas tenham, não é só respeito, né? Tenham caráter e dignidade para aceitar o diferente.
E isso está levando as pessoas a pensarem em si próprias. E quando eu digo pessoas, eu incluo todos nós, é o mundo atual. O mundo atual está pensando apenas em si, apenas naquilo que pode lhe agradar, lhe satisfazer, levar alguma vantagem. E a partir desse processo a gente para de pensar no próximo. E aí não adianta nada, aquela questão do amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, tudo legal, mas está no papel. Na hora da gente colocar em prática, bom dia Elisete, na hora da gente colocar em prática a gente está fazendo diferente. O mundo atual está assim. E adivinha de quem é a culpa? Jesus acredita em você e em mim, mas acredita de quem é a culpa? Vai, fala para mim. De quem é a culpa do mundo atual? Fabiano, bom dia. Estar conturbado, atribulado e infeliz. O mundo hoje, acredito eu não estou generalizando e às vezes a generalização não é tão boa, mas o mundo hoje não está tão feliz assim, né? Luciana Ribeiro, bom dia, que seu dia seja abençoado também, amada. A culpa é nossa, a culpa é nossa. Não adianta botar a culpa no político, no pastor, no padre, na mãe de santo, no vizinho, no amigo que não é mais amigo. Terezinha, bom dia. A culpa é nossa. Nós estamos fazendo esse mundo do jeito que ele está. Mas tem uma boa informação a respeito disso. Nós estamos fazendo este mundo assim, mas nós também somos os autores da mudança. E a mudança começa por mim, começa por você. Essa mudança que tanto a gente necessita, que Jesus nos pede. Porque Ele acredita em nós. Deus acredita em nós. Infelizmente, Valdete, infelizmente a culpa é nossa. Mas felizmente também temos esse poder da mudança. Não é mudar para o novo, né? Metaforicamente falando. Não é inovar a nós próprios. É renovar a nós próprios, matar o homem velho que existe dentro de nós, para que possamos ter um entendimento do mundo de outra maneira, uma maneira que tenha essa prerrogativa de Jesus, de enxergar no próximo a ponte que nos liga a Deus, de enxergar nos nossos animais, nas florestas, nos vales, no mar, na praia, no amigo, no ar que a gente respira, no café que a gente toma agora pela manhã, que Deus está presente nisso tudo. Deus não é isso tudo. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, soberanamente justo, bom, onipotente, onisciente, mas todo esse contexto é para que nós aproveitemos a vida em abundância. Deus não nos colocou na terra para que a gente viva uma vida mais ou menos, para que a gente viva mergulhado no masoquismo. Ele não deixa a gente aqui para sofrer, mas às vezes parece. Não parece? Às vezes parece que nós estamos nessa terra efetivamente para sofrer. O sofrimento vem, mas a felicidade e a solução, nós é que temos que trabalhar. Então o Fabiano está falando aqui que está faltando Deus no coração das pessoas. Eu concordo com você, meu amigo. Concordo com você, está faltando Deus no coração das pessoas. E aí, esse atual Fabiano, Valdete, Terezinha, Luciana, rapaziada que está assistindo a gente, ele acaba se vingando de nós, porque falta Deus, entre aspas, o se vingando, você está entendendo, eu sei, ele acaba nos dando negatividades para a vida, para que nós aprendamos a amar. A gente é direcionado a Deus, ao meu entender, não sei se você também pensa assim, por 3 motivos. Amor, dor e razão. Pelo amor de Deus, eu acho que pouca gente sai do lugar, né? Eu amo a Deus, então eu vou buscar ajudar o próximo, eu vou entrar numa casa religiosa, eu vou melhorar meu condicionamento moral, por amor a Deus eu faço isso tudo. Você conhece alguém que conseguiu construir a vida assim? Sem passar por dificuldades, só amando a Deus? Muitos pela Igreja Católica viraram santos, muitos pelo Espiritismo, por exemplo, viraram referências, muitos pela Igreja protestante viraram ícones. Então, difícil. A maioria não vai pelo amor. A maioria vai pela dor.
infelizmente a gente vai pela dor. Então, como dizia Francisco de Assis, né, que via Deus em tudo, ele também via Deus na dor, na dificuldade, inclusive na morte. Por quê? Porque a dificuldade, as adversidades, as barreiras quase que intransponíveis que nós temos que atravessar, as propostas que vêm ao nosso encontro, nós não vamos de encontro à negatividade, as propostas vêm ao nosso encontro. São pedras que a gente tem que lapidar, né, para que elas virem diamantes no nosso caminho. São aprendizados, porque vivemos todos nós aqui, imersos no planeta Terra, bom dia Sandra, num mundo de provas e expiações. A gente passa por provas, nós passamos diariamente por provas e expiações para que nós possamos atravessar esse grande caminho, essa grande, parafraseando Paulo de Tarso, essa grande estrada de Damasco, essa grande via crucis, para que nós possamos melhorar, entender uma coisa somente: a amar. O amor é o grande remédio, o amor é o grande antídoto para este veneno, ou para esses dois venenos que nós temos na nossa vida, chamados orgulho e egoísmo. As duas principais chagas da humanidade. Prepotência, intolerância e etc, 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 vem tudo desses dois. E a gente para analisar como é que eu estou me portando, eu estou sendo orgulhoso demais. Um pouquinho de orgulho, um pouquinho de egoísmo todos nós temos. Que se a gente não tivesse, a gente não estava nem aqui mais. Estava lá do lado de Jesus, batendo papo com ele, ao vivo, live com Jesus. Então nós temos. Então um pouquinho a gente tem. Mas como é que a gente está se portando com isso? Gisele, obrigado. A gente está se portando como? Como é que eu estou agindo? Eu estou sendo egoísta demais? Eu estou sendo orgulhoso demais? Eu estou pensando no próximo quando eu tomo algum tipo de atitude? Qual é a proposta de renovação que eu estou fazendo, de transformação moral, que eu estou fazendo para mim mesmo? Eu estou domando as minhas inclinações ruins? Quando eu estou no trânsito, eu vou xingar alguém, eu paro e penso e mando o cara ir em paz? O vizinho que atiça para que você brigue, discuta e saia às vias de fato, você está dando um passo para trás e podendo respirar, também pensando que ele pode ter muitas dificuldades, inclusive a dificuldade de estar imerso em um processo obsessivo, em um processo negativo, que falta Deus, como mencionaram aqui anteriormente, que pode estar faltando Deus na vida desse cidadão. A gente está pensando, tendo um processo de alteridade, de pensar no próximo. É uma pergunta que eu faço para você, as pessoas falando aqui comigo também, através do WhatsApp. E é um negócio para a gente parar para pensar. O mundo hoje vive materialista demais. Materialista. Todos nós queremos o quê? Conquistar. Acho que essa é a palavra-chave, a conquista. Eu não quero ficar para trás. Eu vivo em disputa o tempo inteiro. Eu estou disputando com fulano, com ciclano. As crianças hoje já disputam muito, né, gente? Bota a criança no judô, ela tem que entrar em campeonato. Bota no futebol de salão, ela tem que participar de campeonato. Bota no balé, ela tem que fazer disputa com as outras academias. Bota não sei aonde, ela tem que... A disputa. Eu não sei se isso é positivo na preparação dos nossos jovens ou isso já talha a criança a ser esse ser em disputa constante com o mundo. Não sei se isso é bom, se é ruim, cada um tem a sua opção, cada um tem o seu jeito de pensar, né? Mandar um abraço aqui também para quem está conosco, o Rodrigo, a Beth, a Denise, Fabiano, Terezinha, Carla, Andréia, Luciana. Muito obrigado aí pelas participações. Valdete, muito obrigado. Eu não sei, eu não gosto da disputa. Eu acho que a grande disputa, eu tenho certeza que a grande disputa que todos nós temos que fazer é conosco mesmo. Quem é que pode... Tem uma música do Lobão, lembra do Lobão? Aquele roqueiro antigo. Antigo é uma palavra estranha, né? Parece que o cara já morreu, está no museu. Não, rapaziada lá dos anos 80. Tem uma música do Lobão que diz: eu não posso causar mal nenhum, a não ser a mim mesmo, a não ser a mim. E eu penso assim também. Por mais que nós tenhamos dificuldades, por mais que às vezes... Ô Sirlei, bom dia. Por mais que às vezes as pessoas nos atropelem, né? Principalmente aquelas que a gente presta uma confiança danada, aqueles que nos magoam, que talvez nós tenhamos magoado outras pessoas também,
Por mais que isso acredite, quem faz isso é a gente. Só se desilude quem se iludiu. Então não adianta a gente colocar a culpa nos outros se a própria solução está dentro de nós. Na nossa reformação, na nossa reforma, na nossa transformação, nos esforços que todos nós temos que fazer todos os dias para que a gente possa ser melhor. Vou te dar um exemplo. Vê se esse exemplo é legal. O som tá bom aí, gente? O áudio tá bom? A imagem? Por favor, você que está assistindo aqui, a Ana Paula está falando, muito importante o que você está falando, estamos muito individualistas. Ana Paula, depois do nosso programa aqui, eu queria falar com você, dá um toque aqui no inbox, quero falar sobre o seu papai, que eu estou com saudade, tá? Bericão, meu amigo querido, que eu amo. Então vamos lá. Toda essa conquista que nós vivemos, toda essa proposta, lembrando que, Riquinho, bom dia, lembrando que o tema de hoje é Jesus acredita em nós, em você. Fechou o barraco, né? Então, depois se puder, fala aqui para mim, tá, gente? Se a imagem tá boa, se o som tá chegando legal, se tá tudo direitinho, ok? Beleza. Então a gente vai, né? Nesse processo do ser, do ter, do não ter, nessa construção, nessa disputa que eu estava mencionando anteriormente, a gente fica nessa loucura o tempo inteiro e não reserva, às vezes, o que nós estamos fazendo agora. A gente não reserva uma parte nem que seja pequena do dia para fazer uma oração. Seja sincero com você mesmo agora. Obrigado, Riquinho. Você ora todo dia? Você agradece a Deus a dádiva da vida? Essa dádiva divina, celeste, de estarmos vivos agora, neste momento? Você agradece o pão de cada dia? Agradece o teu casamento, a tua vida? Agradece os teus problemas? Ou as soluções deles também? Você para fazer uma oração, para pensar no próximo, mas não é para oração para pedir dinheiro a Deus, não, gente. Para pedir que o marido volte, para pedir, para de pedir. Tenta agradecer mais. Mary, bom dia, querida. Né? A gente não para, a gente está no reflexo, nós somos o reflexo do mundo que nós construímos. E esse mundo que nós construímos passa por esse materialismo, obrigado, Elisete, passa por esse materialismo, passa pelo querer conquistar diariamente e estar à frente de todo mundo. E é uma coisa que gera um negócio chamado ansiedade, que é um dos grandes traumas hoje da humanidade, porque o ansioso não vive o presente, ele vive sempre o futuro. E quem vive o futuro e não vive o presente, perde o presente de Deus, que é o nosso dia. E através desse processo de perda, a gente acaba ficando insatisfeito, e essa insatisfação leva um processo de frustração. Essa palavra é uma palavra, olha, não parece, mas é uma palavra pesadíssima, porque quando nós nos sentimos frustrados e sem a presença de Deus na nossa vida, porque também isso gera a frustração, porque nós não conquistamos, porque nós estamos à frente, porque nós idealizamos algo, sonhamos algo e não chegamos ao denominador que era positivo para mim. Eu. Na Igreja Católica tinha aquela questão, né, que você levantava a mão e fazia assim, minha culpa, minha tão grande culpa. Lembra disso? Pois é. Tem ido na missa, gente boa? Não? Pois é. Aí fica complicado agora, né? E aí, o tempo vai passando. Alexandre, bom dia, que Deus abençoe a todos. Amém, irmão? O melhor título que a gente pode ter é o de irmão, né? Todo mundo quer título, todo mundo quer conquista, todo mundo não sei o quê, e a gente não chama, a gente gosta de irmão. Palavra bonita, né? A gente não chama de irmão só quem é irmão consanguíneo. A gente chama de irmão aquelas pessoas que são atraídas pela semelhança de sintonia, pelas propostas positivas que são iguais. E a gente chama de irmão. Então é bonito, né? Não é só o protestante que chama o irmão de irmão. A gente tem que chamar as pessoas que a gente chama de irmão. Todos somos irmãos, né? Com o Pai que é Deus. Então, esse processo que nós vivemos da tentativa, porque é tentativa e erro, até chegar num acerto. Só que quando você acerta, quando eu acerto, né? O Alexandre Ferro está indo para o ensaio do louvor da igreja agora, ele está lhe mandando um abraço, beijo para esse irmão, cara bacana. Rapaz, você não sabe, depois eu vou falar aqui, Mary,
porque a gente não tem nem tanta proximidade assim. Mas as palavras do dia a dia, os versículos da Bíblia, né, o tchauzinho quando passa no carro, faz toda a diferença. Porque isso quer dizer, no caso do Alexandre, um cara que eu respeito muito, inclusive profissionalmente, isso quer dizer que a pessoa se importa. E hoje em dia, fica arrepiado de falar. Por quê? Porque as pessoas têm que se importar com as outras. A gente não quer saber hoje. Sabe, você vê um indigente, um morador em situação de rua, catando lixo na lixeira para comer, a gente passa, olha, como se fosse algo comum. Agora isso aí é normal. Que normal, rapaz? É o ser humano, irmão nosso que está ali, necessitado, com fome, às vésperas da morte. Estou errado? Durante 13 anos da minha vida, fiz trabalho com moradores de rua. Eu agradeço muito a Deus porque me deu uma experiência danada com o ser humano, com toda essa frustração que essas pessoas que estão em estado de rua, em situação de rua, têm. Porque é a mesma frustração que nós temos, só que em outra escala, numa escala mais exacerbada, um superlativo da frustração que levou muitos para a rua por terem perdido os parentes, por terem se entregado ao vício, porque a mulher o abandonou. O que mais tinha, por incrível que pareça, gente, você não vai acreditar, o que mais tem na rua, pelo menos na época que eu fazia o trabalho, eram pessoas que a mulher tinha largado, levado tudo, levado os filhos, destruído a vida do cidadão, né? Porque nós somos pessoas positivas, nós temos a centelha divina, mas quando a gente quer também ser ruim, nossa, sai debaixo da galera, né? É um negócio complicado. Então, eu estou falando desse processo da frustração, do ter ou não ter, porque a gente sempre quer ter mais, e o processo da conquista, ele gera efetivamente o processo da frustração, porque quanto mais você tem, mais você quer. Então, eu quero comprar um carro, comprei um Peugeot branco 208, velhinho, mas é o carro que eu queria. Pá! Aí eu compro o Peugeot, saiu um outro Peugeot 2008, que carro lindo, que modelo, eu quero um. E você vai, nunca está satisfeito com aquilo que tem. E isso gera a frustração, gera a ansiedade, gera a depressão, e essa depressão pode gerar fatores muito contundentes negativamente para a nossa vida. Acaba a nossa autoestima, porque a gente começa a pensar que nós não somos capazes, que nós somos inferiores, que eu não presto para nada, que a vida para mim é mais difícil do que para todo mundo, que existe uma nuvem negra na minha cabeça, mandando um abraço aqui para o meu amigo, tem uma nuvem preta na minha cabeça, rapaz. Não tem nada, é a gente que constrói essas negatividades e acaba se afundando, Elaine, bom dia, nesse processo obsessivo e auto-obsessivo que nós criamos porque somos frustrados no casamento, com os filhos ou com a falta deles, no trabalho, na vida sexual. Muito difícil, muito difícil. A Luciana está falando que ontem parou o carro, deixa eu ler aqui, Luciana, que fica mais fácil, para um senhor atravessar a rua, e ele agradeceu, acenou e disse, vai com Deus. Isso é raridade, não é? A humanidade está se perdendo no ditado, tudo o que convém, o eu, como você disse. Concordo com você, bom dia, Roberta. Rapaz, o vai com Deus dele tem uma energia, um passe, né, Luciano? Tem uma energia, você foi e tô indo com Deus. Porque ele se preocupou em falar essa frase para você, porque esse cidadão é uma pessoa que se preocupa. Não é só com você, é com a humanidade. Diferencial. Talvez não seja uma pessoa frustrada eminentemente, mas todos nós temos as nossas frustrações, né? Por não ter conseguido isso. Por quê? Isso vem lá atrás. Não vou entrar nesse... Já são, acho que 24 minutos aqui. Bom dia, Aline. Não vou mergulhar nesse assunto, mas é importante nós pincelarmos a questão do sentido da vida, que foi dialogado lá atrás, antes, no período pré-socrático e por outros grandes filósofos da antiguidade, principalmente da cultura greco-romana, né? A Roberta está falando que é verdade, raridade. Luísa dando olá, bom dia, Luísa. Que a gente fala do ter, do ser e do não ter. Do ser, ter, não ter e ser. Weber Tadeu, meu irmão, bom dia, beijo no seu coração. Esse é uma pessoa que se importa com os outros, graças a Deus, meu grande amigo Weber, lá
deve estar a essas alturas lá no pavilhão de São Cristóvão, já acordou, já deve estar preparando o trabalho dele. Então nós estamos falando aqui de que Jesus acredita em nós, do ser, do ter ou não ter, porque você vai tentando conquistar, eu quero ter o mundo, né? Aquele negócio do Titanic, eu sou o dono do mundo, eu quero tudo, aí você não consegue e se frustra, gera um processo depressivo, aí você fala assim, então eu não quero ter. Eu estou resumindo aqui, claro, história de anos de estudo, que com as minhas frustrações aqui de não ter sido um filósofo, que eu acho uma profissão edificante, mas eu estou resumindo aqui o período lá de Sócrates, né? de Alexandre o Grande, que eu vou contar a história já. Então, eu não consegui ter, então eu vou para o outro lado, então eu não preciso de nada. Eu não quero ter nada, e está tudo bem do jeito que está, e eu vou me consumindo interiormente por não ter adequado a minha vida às conquistas materiais e espirituais que a gente se ressente no fundo. No fundo, todo dia você quer alguma coisa diferente. Então, o grande mote da questão, a Elaine está falando o seguinte, temos que transmitir o que desejamos para nós, não faça nada com os outros que não queira que façam com você. Frase da minha avó que leva para a minha vida. Parabéns para sua vovó, beijo para ela onde quer que ela esteja. Perfeito. Ô velho, pelo amor de Deus. Então, olha o que acontece. Você saiu do ter ou não ter e foi para o ser. Aí mora a questão. Todo o cerne que a gente está analisando aqui da questão está no ser. Quando você é... Por que Jesus é tão idolatrado há mais de 2.000 anos? Porque foi, é e será. Então nós precisamos ser. Não interessa o ter ou não ter. Quando você é uma pessoa digna, honesta, de caráter, você sabe, você é um cara consciencioso, bom dia Cláudia, você está consciencioso naquilo que você pensa, fala e age, você é. Então você não precisa do ter ou não ter. O ter ou não ter são conquistas ou frustrações que todos nós temos no nosso dia a dia. E isso acaba mexendo com a proposta da nossa vida para o futuro. Até com a nossa autoestima. Eu não preciso ter o que a Cláudia tem, o que o Weber Tadeu tem, o que a Eliane tem, a Elaine, ou a Luciana, ou o Riquinho, e nem vocês o que eu tenho. Cada um faz a sua parte. Cada um do seu jeito, representando as propostas de Deus para a nossa vida. Porque Jesus acredita em nós. E isso é o mais importante de tudo. Só que nós desacreditamos de nós mesmos. Sabe aquela passagem que Jesus fala para Pedro? Isso é uma figura de linguagem muito interessante, que Jesus fala para Pedro andar sobre as águas, e daqui a um pouco Pedro está andando na água e cai. Aí ele, ô Pedrão, né? Vou brincar com isso um pouco, porque a gente está no domingo de manhã. Ô Pedrão, caiu, tá todo molhado, sabe por quê? Você não confiou em você próprio. Ô Pedrão, eu sou Jesus, confio em você, se eu falei é para você fazer, poxa vida. E Pedrão, nosso querido Pedro, né? Ainda tem gente que fala, Pedro negou Jesus 3 vezes. Nós negamos todo dia nós negamos. Então, sabe por que ele caiu? Porque não acreditou em si próprio. Exatamente é isso que a gente passa todos os dias. Nós não acreditamos em nós próprios. Jesus fala, vai Roberto, tu é bom, tu é o sol da terra, tu é filho de Deus, herdeiro do universo, vai, luz do mundo, e a gente não vai. Nós causamos mal para nós próprios. Nós, infelizmente, bom dia Jaqueline, nós, infelizmente, ainda passamos por essa adversidade interior. A gente se preocupa com o próximo. Se o próximo está indo na igreja, se o próximo está fazendo oração, se o próximo é hipócrita, se o pastor está pedindo trízimo, se o padre está envolvido em questões incestuosas com crianças, e se o outro está trabalhando para o diabo, mas a gente não para recriar Deus dentro de nós, enquanto Ele acredita piamente em nós, enquanto Jesus está ao nosso lado 24 horas por dia, é o nosso maior e único amigo verdadeiro, e a gente não para analisar o que nós estamos fazendo e acreditar no nosso potencial. E o processo de não acreditar, a Roberta está falando que temos que ter fé e acreditar mais.
Show de bola, é exatamente isso. E quando a gente não tem essa fé toda e não acredita em nós da maneira que nós precisamos acreditar, nós caímos do cavalo, Roberta, Jaqueline, Cláudia, Weber. Nós caímos do cavalo, por quê? Porque não adianta usar Deus como bengala, usar o diabo como bengala. Foi bom porque Deus quis assim. Olha, eu não consegui porque o diabo... Cara, depende de tu, meu irmão. Para de usar bengala para tudo quanto é lado. Olha, eu vou à igreja e tô salvo. Eu dou o trízimo e tô salvo. Eu vou pedir a bênção da mãe de santo e tô salvo. A questão da salvação é outro assunto, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas vou pincelar que essa transformação só vai se dar a partir do momento que nós enxergarmos a nós próprios, as nossas qualidades e os nossos defeitos. E isso não acontece do dia para a noite. Isso é igual banho. É igual banho. Tem gente que tem que tomar 2, 3 banhos por dia, senão fica fedendo. Mas banho não tem que tomar todo dia? Deixa de tomar banho 3 dias para você ver. Parece sei lá, fedorento. Então, a nossa transformação moral, os esforços que nós fazemos para domar as nossas inclinações ruins, é um processo. Ele não é um sistema fechado. Um sistema fechado é um processo, é diário, é cotidiano. É para sempre, é por toda a vida. O André diz o seguinte: penso que a depressão, o distúrbio do pânico e a ansiedade passam muito por esse desencontro com o nosso ser espiritual. Perfeito, André. Você resumiu aqui muito do que eu estou falando. É exatamente isso. Nós, às vezes, André, não temos respeito com o nosso próprio ser. E isso passa por um processo muito longo que não vai dar tempo de falar aqui hoje. Mas até, às vezes, e é um negócio para a gente pensar, eu não sou o dono da verdade, isso é só um bate-papo fazendo, e uma análise um pouco mais profunda a respeito do que Jesus espera de nós. Mas até o processo religioso, às vezes, dependendo de como você acredita, como você personifica, dependendo de como você customiza Deus para você próprio, ele pode te prejudicar e gerar a depressão, o distúrbio do pânico, a ansiedade e muito mais. Né? O remédio, o antídoto é feito do veneno. A gente sabe disso. Mas tem que tomar cuidado, porque se for na dose errada, passa a ser veneno. Então a bitolação, a questão de não analisarmos as coisas, a questão de nós deixarmos a nossa razão de fora, como eu disse aqui, o ser humano busca a Deus através do amor, da dor e da razão. Do amor quase ninguém, pouquíssimos. A dor nos auxilia a voltar, Patrícia, bom dia, ao caminho do meio. E a razão acaba nos atrelando a algo que é substancioso na nossa vida. Ângel Bastos, bom dia. E através dessa substância que nós adquirimos, né, do encontro com a razão, com a teodiceia, com a Deus também através da utilização do crivo da nossa mente e do nosso coração, claro, a gente acaba tendo uma satisfação maior, encontrando respostas. Não que a gente tenha que ter resposta para tudo, muitas vezes a gente tem que deixar a nossa vida na mão de Deus, ajoelhar no chão, é isso mesmo, qualquer religião, isso não depende de religião, é acreditar muito em você e ajoelhar no chão e falar assim: meu Deus, faça a sua vontade, não a minha, mas eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para me mudar, eu estou aqui para transformar. E às vezes não, e sempre isso é feito na velocidade divina, não na nossa. E a gente tem que esperar, tem que ter paciência e, acima de tudo, perseverança. Nós temos que perseverar, continuar. O grande vencedor da vida não é aquele que disputa com os outros, é aquele que disputa com si próprio e jamais desiste. E não é aquele papo de que somos brasileiros, não desistimos nunca. Isso é papo. Eu odeio essa frase. Porque quando o cidadão fala que você é brasileiro e não desiste nunca, quando você fica frustrado porque você não conquistou algo, a culpa é sua, não é do governo. Não é do governo que não dá segurança, não dá educação, não dá estruturas necessárias para você seguir o seu caminho. Então isso é papo. Sou brasileiro e não desisto nunca. Não, nós somos filhos de Deus e não desistimos nunca. Não desistimos de melhorar a nós próprios, de estarmos em sintonia com o alto, de tentarmos melhorar a nossa vida e a vida daqueles que estão próximos, inclusive perdoando os nossos ofensores, que é o mais importante. Jesus fala: antes de depositar a sua oferenda no altar, vai ver o que o teu irmão tem contra ti. Não é o que você tem contra ele, é o que seu irmão tem contra você. E depois ajusta as contas enquanto está no caminho, ou seja, enquanto está vivo, ora o Pai, que o Pai vai te ouvir.
Então, isso tudo é o nosso processo de transformação, matando o homem velho que existe dentro de nós para sermos pessoas melhores, né? Gente, tá tudo bem aí? Tá legal? Né? Vamos trocar uma ideia, porque senão eu penso assim, caramba, acho que o povo não está gostando não, tem que me falar aí, dá um toque aí para ver se está bacana. Então, quando nós desacreditamos em nós mesmos, nós passamos por processos obsessivos na vida. Também é normal, a gente não pode achar que a gente vai viver feliz para sempre nessa terra, porque o próprio Jesus falou que a felicidade não era desse mundo, mas nós podemos, Patrícia, Ângelo e todo mundo que está vendo a gente, construir essa relativa felicidade aqui nesse planeta. A proposta é essa, a atitude que nós temos que tomar é essa, de gerarmos felicidade e sermos felizes. Eu sou adepto de uma frase que eu gosto muito, e a Luciana falou que somos gigantes pela própria natureza. Aí você me lembra aquele samba maravilhoso, Os Sertões, da Escola em Cima da Hora, Luciano, um samba extraordinário, que fala isso, né? Que nós somos marcados pela própria natureza, e somos gigantes, claro, não tenho dúvida nenhuma disso. Então, quando nós desacreditamos de nós mesmos, abrir passos para esses processos obsessivos, são os problemas que vêm. E esses problemas que vêm também têm que ser tratados. Agora, você não pode achar que um ponto preto é maior que um quadro branco. Nós temos problemas e temos muitas soluções. E aí a solução passa pela prerrogativa, pelo primeiro ponto que nós temos que entender. Jesus acredita em mim. Oba! E depois, eu tenho que acreditar em mim mesmo. De vez em quando a gente tem, né? A gente altos e baixos. Todo mundo tem. Pode parar. Todo mundo tem altos e baixos. Mas Jesus acredita em nós. Eu acreditando em mim já estou lá na frente. Na disputa que eu faço comigo mesmo. Passo momentos difíceis, passo momentos de autoestima baixa, passo momentos de depressão, de outro aqui que o nosso amigo citou, deixa eu dar uma olhada aqui, distúrbio do pânico, de não querer ver gente, de não fazer... Todo mundo passa por problemas, de sentir solitário, de achar que o mundo está todo de um lado e eu estou de outro, todo mundo passa por isso, né? A André falou que está gostando e estamos refletindo, obrigado pela palavra. Beijo para você, André, obrigado. E aí, dentro desse quadro todo, a gente tem que entender que aí, né, estamos partindo para a solução. Acreditamos em Jesus e que Jesus acredita em nós. Show! E eu acredito em mim. Só que tem um outro lado que é mais importante do que isso, que Jesus também nos capacita. Nós somos capacitados, cada um na sua área, cada um do seu estilo, cada um do seu jeito, a levar o bem e o amor para as pessoas. Já parou para refletir sobre isso? Vamos parar um pouquinho para pensar? Jesus acredita em nós e nos capacita. Se você quiser botar aqui agora, você que está nos assistindo, se você quiser botar aqui agora em que Jesus te capacita, é legal. Parece uma... Eu não tenho essa pretensão, gente. Só estou falando que parece, para brincar um pouquinho com o nosso domingo, né? Porque também, se Deus é amor... Né, Ana Paula, obrigado. Se Deus é amor, Deus não quer ver ninguém triste, pesado. Eu não acredito muito na coisa. Jesus! Gritaria! E com todo respeito a quem faz, e pesado. Não, vamos falar de Jesus de uma forma alegre. Eu imagino Jesus sempre sorrindo, sempre brincando. Aí eu erro, aí ele passa a mão na minha cabeça, ô Robertão, pelo amor de Deus, Robertão, vamos embora. Então, Jesus nos capacita, cada um de nós, para uma coisa. Por exemplo, eu acho que Jesus me capacitou para falar um pouco. Eu gosto de falar, eu tenho certa habilidade para falar, a gente tem que reconhecer o que a gente tem de bom e de ruim, né? Eu tenho certa habilidade para falar, acho que Jesus me capacita um pouco para isso. E aí eu faço minha parte, tento estudar, tento analisar. Agora eu estou adorando fazer essa live, esse Cidade Comunidade Especial de domingo, falando de Jesus. É meu ponto, é o ponto que eu gosto. Ao mesmo tempo, o meu ser interior e negativo é preguiçoso às vezes, é temerário às vezes, é a questão de fé. Aí o que acontece? O Roberto vai andar em cima da água, Jesus fala, anda Roberto, meu filho, pode andar em cima da água. Oba, eu vou. Logo depois eu falo, será que eu posso? Afundei. Paulo também, Pedro também. Então, em Mateus, eu vou até botar aqui na nossa página, em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, Jesus fala muito bem. Eu peguei aqui agora, hein, gente? Eu lembrei e botei aqui. Eu não sei se está correto, depois se você quiser vai lá conferir. Não sou professor, não sou nada. Estou aqui trocando ideia contigo.
Então, em Mateus capítulo 5, 13 e 14, Jesus fala: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Rapaz, imagina comida sem sal, hein? Aquele galo com farofa que o Weber faz tão bem, está assistindo aqui. Imagina se não botar sal, Weber, fora outros temperos. Então, quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, é que nós damos gosto a esse planeta Terra, a vida. Cara, somos seres inabaláveis, com estrutura monstruosamente gigantesca. Como a Luciana botou aqui, somos gigantes pela própria natureza, né? Somos filhos de Deus, herdeiros de todo esse universo. A gente está procurando a chave. E a chave é o amor. A Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Tudo o resto é conjectura. Tudo o resto não precisava se nós aprendêssemos a amar a Deus e ao próximo, deixando de lado as chagas da humanidade, que são o orgulho e o egoísmo. Então, quando ele fala que nós somos a luz do mundo, é que nós temos essa chance, porque ele nos capacita e acredita em nós para iluminar a vida de outras pessoas, para iluminar o mundo inteiro. Não para sermos só a luz no final do túnel, mas para iluminar o túnel inteiro do lado de fora também. Por quê? Porque hoje, nesse mundo de adversidades, de conquistas e desencontros e frustrações e pânicos e depressões e materialismo, essa conjuntura toda acaba fazendo com que a nossa mente também obscureça, com que a nossa vida também não seja tão clara, tão evidente no trabalho do bem. Aí a gente tem que parar, aquele crivo do Sócrates, sabe como é que é? O aluno veio: mestre, eu tenho que te falar um negócio. Qual é, meu filho? Estou levando aqui na brincadeira, mas a palavra é essa. Mestre, olha, eu tenho um negócio para te contar. Aí o mestre vira e fala assim: então tá, então me conta, mas eu quero saber se é bom. Não, bom não é. Então peraí, não é bom? Não. Então qual é a utilidade que esse negócio que você tem para me contar tem? Não, utilidade não tem nenhuma. Então tá, então se não é bom e não é útil, então é verdade. Não, verdadeiro eu não sei, me contaram, me passaram pelo WhatsApp, eu escutei o galo cantar em algum lugar e estou repassando. Bom, então se não é útil, não é verdadeiro e não é bom, vamos falar de outra coisa. Está faltando isso na vida da gente, falar do útil, do bom e do verdadeiro. É o que nós estamos fazendo aqui agora, para que a gente combata o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, a intolerância, o lado negro da força, lá do Darth Vader, né? Então a gente precisa desse condicionamento, de nos condicionarmos, porque capacitados nós somos, porque Deus nos capacitou. Agora, o condicionamento nós temos que realizar, é a nossa parte. O Criador atende as criaturas através das próprias criaturas, porque somos luz do mundo. Somos sal da terra. Rapaz, agora eu tenho outra passagem para te dar e acho muito interessante. Você só me desculpa aqui rapidamente aqui que eu fiz, eu pensei em algumas coisas e fui captando aqui no Novo Testamento. E lá em Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 19, na história do endemoniado lá de coisa, Jesus expulsa diversos demônios do corpo de um homem, segundo está na Bíblia, né? E este homem quer seguir Jesus. Jesus, porém, disse: não precisa me seguir, e pede ao homem que voltasse à sua cidade e contasse a todos o que Jesus tinha feito. Botei Deus aqui, mas não é Jesus, tá? E pede para que ele volte. Deixa eu corrigir aqui, gente. Para que ele volte. É porque na Bíblia está Jesus, mas não é Deus. Aliás, está Deus, é Jesus. Então ele pede que ele volte e conte para a cidade o que Jesus tinha feito, né? A operação de todos os, entre aspas, milagres que Jesus realizou. Que na verdade ele estava cumprindo a lei de Deus. O homem se voltou ou não, se ele multiplicou a informação de Jesus ou não, a gente não sabe. Mas Jesus acreditou nele. Jesus falou: não precisa me seguir não, culpado. Tu tá sussa, tá legal, volta e conta tudo que eu tô fazendo aqui para a rapaziada. E aí? Jesus acreditou nesse homem. Olha que importante. E se coloque no lugar. Eu estou falando aqui que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, mas nós somos esse homem também, que Jesus opera vários milagres na nossa vida e a gente não sai multiplicando essas informações para outros, apesar de estarmos seguindo Jesus. Então, qual é o nosso papel em toda essa história? Eu adoro a passagem de uma suposta
prostituta, né? Isso é outro papo para a semana que vem, que eu estou preparando, se Deus quiser. Está lá em João, capítulo 8, versículo de 1 a 11, a história, se eu não me engano, é isso, capítulo 8, versículo de 1 a 11. A história de uma mulher que foi pega como pecadora e etc. Aquela história toda que você conhece, todo mundo pegou pedra para apedrejá-la, e Jesus falou: quem não tiver pecado aí, que atire a primeira pedra aí, gente boa, vai atirar. E cada um começou a fazer a própria anamnese, a própria reflexão, a própria introjeção, né? E é assim que nós interpretamos essa passagem bíblica. Eu não posso, sou orgulhoso, eu não posso, sou vaidoso, eu não posso, eu também peco. Eu não gosto muito da palavra pecado, mas eu também erro, eu também recalcitro contra o aguilhão. Então, cada um foi vendo os seus defeitos, ninguém tacou pedra. Jesus acreditou nela, tanto quanto ela seguiu Jesus até o final. Jesus acreditou nela, falou: olha, vá e não peque mais. Jesus não falou assim: você está errada e te condena ao fogo do inferno. Que muitas igrejas hoje fazem isso, condenar todo mundo ao fogo do inferno. O próprio Jesus não condenou a suposta prostituta, só falou: vá e não peque mais. Se corrija, se transforme, dome as suas inclinações ruins, dê esse exemplo e fale para todo mundo que você é uma filha de Deus, você é a luz do mundo, é o sal da terra. Vá e não peques mais. Siga o meu caminho, eu sou o caminho, a verdade da vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E ela foi, não pecou mais, ajudou os leprosos, pintou tudo que tem e ajudou Jesus e foi até o final, e foi um grande exemplo de transformação, talvez o maior exemplo de transformação no Evangelho que nós temos notícia, né? Não só esse, como de Paulo também, Paulo de Tarso, depois virou Paulo de Saulo, né? E depois virou Paulo de Tarso. Então, a partir do momento que Jesus está nos capacitando e nós estamos cada vez mais nos aperfeiçoando, eu acho que esse é o verdadeiro caminho para que nós alcancemos a nossa felicidade. Outro versículo que eu separei para você é esse aqui, ó. Antes de ser crucificado, disse que todo aquele que crê nele fará coisas ainda maiores do que aquelas que ele fez. Está lá em João capítulo... eu esqueci o capítulo aqui, gente. João 14, 12. O André está falando: como é bom relembrar Jesus, como é bom falar de Jesus, esse ser tão grande que dividiu a história. Assim, vamos crescendo. Concordo com você, André. E quando Jesus fala que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais, gente, ele está falando: agora é com vocês. Agora é com vocês. Eu vou mandar o Paracleto, eu vou recondicionar o cristianismo, né? Para muitos, Jesus vai voltar fisicamente, para outros é um processo de mudança gradativa, não interessa, cada um tem a sua fé e o seu jeito de acreditar, mas o mais importante, como disse bem o André aqui, é que Jesus dividiu a história antes e depois dele, só que ele falou: ó, eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar aí a terra toda para vocês, e vocês podem fazer o que eu fiz e muito mais, basta ter fé, aquela fé que pode aquela fé do tamanho do grão de mostarda que pode mover as montanhas do orgulho, as montanhas da vaidade, as montanhas do egoísmo, as montanhas das chagas negativas que nos acompanham, infelizmente, por toda a nossa vida. Esse processo, essas frases que eu tirei para você aqui, é uma questão... O Jesus nos dá a receita do bolo, mas a gente não vai para o fogão, porque a massa tem que mexer. A massa tem que colocar os ingredientes na medida certa. A massa tem que ser constantemente vigiada no forno para não queimar. E dentro dessa analogia, dessa metáfora, a gente não consegue reequilibrar os ingredientes interiores nossos para que nós possamos trilhar o caminho do meio, o caminho da verdade, o caminho da vida. Dentro de cada prerrogativa que nós temos de aceitar religião ou não, de frequentar cada casa religiosa ou não. Não estou falando em momento algum aqui de determinada religião, apesar de eu ter a minha e respeitar a sua, que pode ser diferente da minha, não tem problema. Agora, antes de terminar, o mais importante, essa frase, eu vou até botar aqui, gente, ó, eu vou botar essa frase aqui: acima de quem somos, acima de quem somos é mais importante, presta atenção, quem podemos
quem podemos ser em Jesus. Olha que frase bacana. Acima de quem somos, é mais importante quem podemos ser em Jesus. O que nós estamos fazendo? Qual é o processo de melhoria? Qual é o processo de caminhar de mãos dadas com Jesus que nós estamos tendo para que alcancemos a nossa felicidade e possamos também fazer com que outras pessoas sejam felizes? Porque felicidade é algo que nós podemos dar, inclusive não tendo. E quando a gente gera essa felicidade, nós somos felizes. Felicidade é algo que pode se dar sem ter e aí ser. Multiplicando a informação do ter, não ter e ser lá de trás do período socrático, a gente transfere isso tudo para os dias de hoje e fala que acima de quem somos é mais importante quem podemos ser em Jesus, gerando a felicidade para o próximo, esquecendo um pouco de nós mesmos, desse processo atávico interior, desse processo nosso de minha culpa, minha tão grande culpa, esquecendo um pouco dessa culpa que inclusive as religiões nos colocam e gerando um processo de reflexão, de análise, de trabalho, de amor, de caridade, que é o amor em movimento, para que nós possamos beneficiar o nosso próximo, para que possamos pensar mais nele. E quando a gente liga com o alto, porque Jesus acredita em nós, né? Vou botar a frase aqui de novo. Ó. Jesus acredita em nós. E quando Jesus acredita em nós e eu penso no próximo, eu me ligo com o alto e trabalho em benefício do outro, esquecendo os nossos próprios problemas, porque Jesus sabe do que nós precisamos. E Deus, sendo providencialista, a gente tem essa proposta de um futuro melhor. Jesus não nos asseverou que a felicidade era desse mundo. Muito pelo contrário, nesse mundo tereis aflições, e muitas aflições, mas a cruz não é mais pesada do que nós possamos carregar. Dentro de que nós conversamos hoje, que acima de tudo, não é importante quem somos, o mais importante é quem podemos ser em Jesus, que Ele acredita em nós, que nós temos essa obrigação de nos transformarmos moralmente todos os dias, como é o processo do banho que eu mencionei, não pode deixar de tomar banho nenhum dia. O processo de transformação também é diário. O processo de luta também é diário. Mas nós temos que ter fé, acima da fé, certeza em dias melhores. E essa esperança de que eu vou vencer, não a disputa com o próximo, não a disputa com o mundo material, com a conquista, com a frustração, com a ansiedade, com as chagas da humanidade, com a frustração, com a depressão e a negatividade. Não estou disputando comigo, com o meu interior. E quando eu começar... e todos nós vamos conseguir começar a vencer o meu eu negativo, o meu eu positivo, falar acima de outras coisas, nós vamos ser pessoas muito melhores, sempre acreditando cada vez mais em Deus e no que Ele pode fazer na nossa vida. Esses milagres, a gente vai poder andar sobre as águas, nós somos a luz do mundo, o sal da terra, nós vamos levar a boa nova a todos aqueles, não aos que acreditam, aqueles que não acreditam, aqueles que neste momento estão envoltos com a droga, com a promiscuidade, com as propostas negativas de assassínio, de estupro, de sequestros e de todas as outras coisas negativas que ocorrem no mundo. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Temperemos mais a vida do nosso próximo e iluminemos mais todos os caminhos que conduzem à felicidade e ao encontro de Jesus, que acredita em você, em mim e em todos nós. Muito obrigado, meus amigos, por mais essa companhia neste dia de domingo tão especial para falarmos da nossa transformação e das propostas que Jesus tem para nós. Muito obrigado. A Patrícia está falando que nós temos que acreditar mais nele e com essa mensagem a gente se despede, desejando a você, meu amigo, minha amiga, um ótimo domingo, um domingo de mais confiança, de mais amor na causa de Jesus que acredita em você, em mim e em todos nós. Muito obrigado pela companhia, bom domingo e até o nosso próximo encontro. Valeu!